Todo mundo conhece muito bem o ministério de Cristo quando ele esteve aqui na Terra. As Sagradas Escrituras dizem que ele andou fazendo bem e curando a muitos. Mas o que Cristo vai fazer no céu depois dos 40 dias da sua ressurreição? Será que o Salvador está há 2000 anos imóvel, assentado no seu trono? Ou será que ele está curtindo umas merecidas férias? Ou quem sabe ele esteja extremamente atarefado ouvindo as orações de todas as pessoas do mundo desde quando ele subiu para lá? Bom, quer saber o que o Salvador está fazendo lá em cima? Então não saia desse vídeo, porque hoje vamos descobrir as 7 coisas que Jesus está fazendo no céu que você não sabia. Sacrifício diário. Na Bíblia, nós encontramos vários tipos e antítipos. Por exemplo, o cordeiro que era morto diariamente é um tipo de Cristo, o qual é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Sabemos que no Calvário, Jesus morreu uma vez para nunca mais precisar morrer. Diferente do símbolo dele, o cordeiro, o qual precisava morrer diariamente. Contudo, o fato dele ter morrido de uma vez por todas, como está escrito em Hebreus 9:27, ainda assim, os seus méritos como sacrifício estão constantemente diante de seu Pai. Pois lemos assim em Apocalipse 5, versículo 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Bom, embora Jesus não precise morrer várias vezes como os cordeirinhos, as marcas da sua morte e da sua humilhação estão eternamente nele, como está escrito em Zacarias 13, versículo 6. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E então, ao Pai olhar para essas marcas, é como se Cristo tivesse morrido justamente no momento que o pecador arrependido ora a Deus pedindo perdão de todos os seus pecados. 2. Sacerdote. No Antigo Testamento havia uma diferença entre sacerdotes e o sumo sacerdote. Nós sabemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Contudo, como no antigo Israel, durante todo o ano, o sumo sacerdote também fazia as tarefas comuns de um sacerdote, entrando no lugar santo e oferecendo sacrifícios e também ofertas pelo povo, também Jesus, após subir ao céu e ter entrado no lugar santíssimo do santuário para inaugurá-lo, igualmente ao que Arão fez no santuário da terra, após então a inauguração do santuário celestial, Jesus começou a ministrar no lugar santo, como vemos em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 13, que nos diz: e no meio dos candelabros, semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Bom, no santuário da terra, o candelabro ficava no lugar santo. E como o santuário da terra era somente uma cópia do santuário no céu, como está escrito em Êxodo 25, versículo 9, o fato de Jesus estar no meio dos candelabros demonstra então que no céu ele também ministrou conforme o sacerdócio comum, apresentando assim os méritos do seu próprio sacrifício, intercedendo diariamente pelo povo e mantendo as lâmpadas acesas, que significa o constante derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja. 3. Sumo sacerdote.
No antigo santuário, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário para fazer expiação por todos os pecados acumulados de Israel. Isso porque, por mais que os pecados eram confessados pelo povo durante todo o ano, um registro desses pecados ficava na cortina a qual separava o lugar santo do lugar santíssimo, pelo fato do sacerdote pegar um pouco do sangue do cordeiro, o qual havia sido morto por aqueles pecados, e então aspergir aquele sangue no cortinário. E isso ele fazia pelo fato do pecador ter colocado sua mão sobre a cabeça do cordeiro antes desse ser morto. Então, simbolicamente, o pecado do transgressor estava passando para o cordeirinho. E, por causa do sacerdote aspergir o sangue dentro do santuário, o santuário ficava simbolicamente contaminado, precisando assim ser então purificado uma vez no ano, que era no dia do Yom Kippur, ou no dia da expiação. Bom, sendo o santuário da terra somente uma ilustração do santuário que existe no céu, então o santuário do céu também precisa de uma purificação, conforme o profeta Daniel escreveu no seu livro, no capítulo 8, versículo 14. Ele disse: até 2.300 tardes e manhãs depois, o santuário será purificado. Sendo assim, em 1844, após o término das 2.300 tardes e manhãs proféticas, ou seja, 2.300 anos, conforme aquele método bíblico de um dia é igual um ano. Está isto em Números 34 e também Ezequiel 4, versículos 6 e 7. Então Jesus, nosso sumo sacerdote, também entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para fazer o verdadeiro Yom Kippur. 4. Arquiteto e engenheiro. Bom, nós sabemos que um dia Jesus voltará para nos buscar e nós subiremos com ele, certo? Mas aonde nós vamos morar? Disse Jesus: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês devem crer em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou lhes preparar um lugar, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. João 14, versículos 1 a 3. Amigos, aqui na Terra vemos construções maravilhosas e algumas delas nos deixam de boca aberta, enquanto outras são até mesmo adicionadas entre as 7 maravilhas do mundo. Realmente o homem sabe construir coisas tremendas, mas o que são essas obras faraônicas comparadas às belezas da cidade santa de Deus e das suas mansões, as quais olho não viu, ouvido não ouviu e a imaginação humana não pôde alcançar? 1 Coríntios 2, versículo 9. Bom, somente àqueles que forem fiéis será dado conhecer as incomparáveis obras do Criador do Universo. 5. Arcanjo. Bom, certamente você já ouviu falar do Arcanjo Miguel, não é verdade? Para boa parte dos cristãos, o Arcanjo Miguel é um anjo muito poderoso do exército de Deus e os místicos também têm uma visão muito parecida com essa. Mas o que a Bíblia, o que as Sagradas Escrituras dizem sobre esse anjo que colocou Satanás para correr do céu? A palavra arcanjo significa chefe dos anjos. Veja, o presidente dos Estados Unidos tem ao seu favor o exército mais bem equipado de todo o mundo, mas ele não precisa ser necessariamente um soldado para estar à frente deles. Ele só precisa ser o presidente daquele país, para que não somente os soldados, mas todos os superintendentes do exército obedeçam suas ordens em uma guerra. Amigos, Miguel
significa aquele que é igual a Deus. E o único no universo que é igual a Deus é Jesus, porque ele também é Deus em toda a plenitude da palavra. Assim, o Espírito Santo também é igual a Deus. Contudo, o arcanjo Miguel, ou o chefe dos anjos, não é o Espírito Santo, muito menos um anjo poderoso e criado por Deus, mas sim o próprio Jesus, pois quem assume no grande conflito a linha de frente da batalha é Jesus, o infante de Belém. E Jesus, que é Deus Todo-Poderoso, é também Miguel, o chefe dos anjos, o qual venceu Satanás no início do conflito no céu, conforme nós lemos em Apocalipse 12, versículos 7 e 9, e ele também derrotou o inimigo no campo de batalha da terra, quando bradou fortemente na cruz: está consumado. João 19, versículo 30. E ele vai se levantar mais uma vez para livrar o seu povo no conflito do Armagedon, conforme nós lemos em Daniel, no capítulo 12, versículo 1. E, por fim, ele descerá a esta terra com todos os exércitos do céu para derrotar a besta, os reis da terra com seus exércitos e também o falso profeta. Apocalipse 10, versículo 19 ao 21. 6. Advogado. Disse o apóstolo João: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, versículo 1. O profeta Isaías diz que não existe nenhum justo nessa terra, ou seja, o caso de todos nós está perdido. E nós sabemos que o salário do pecado, ou seja, da injustiça, é a morte. Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Bom, nós merecíamos a condenação, mas Jesus fez uma troca conosco. Ele tomou voluntariamente sobre ele aquilo que nós merecíamos, a morte, e nos dá o direito de escolhermos voluntariamente aquilo que ele merecia, que é a vida eterna. E caso venhamos a aceitar o sacrifício dele em nosso favor e venhamos a aceitar a vida santa e irrepreensível que ele viveu, então ocorre um processo legal diante de Deus. Deus, o Pai, mostra a lei que é santa, justa e boa e que não pode de maneira alguma ser alterada, e que a condenação para o transgressor dessa justa lei é a morte. Então Jesus Cristo, advogando diante de Deus, apresenta ao Pai o seu sacrifício feito em favor do pecador arrependido, mostrando que a pena já foi paga por ele, e pede então a absolvição do pecador. Então, de uma forma legal, segundo o tribunal do céu, o homem arrependido é liberado do corredor da morte, porque a pena dele já foi paga por outra pessoa, que é Jesus Cristo. 7. Juiz. O nosso Salvador, no plano da salvação, ele tem várias funções. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele também oficia como sacerdote. E mais do que isso, ele é o nosso sumo sacerdote, o qual está fazendo a purificação do santuário celestial. Também acabamos de ver que não apenas fez ele o sacrifício pelo ser humano, mas também é o nosso advogado para, diante de Deus e da sua imutável lei, apresentar de uma forma legal o pedido de absolvição do pecador arrependido. Mas, além de tudo isso, Jesus também diz que será o nosso juiz. Em João 5, 22, ele diz o seguinte: e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Bom, embora o Pai seja o soberano sobre todos, Satanás, os demônios, os seres humanos perdidos
e até mesmo os anjos que não caíram em pecado poderiam acusar a Deus de injusto caso o Pai fosse o juiz dos homens. E isso pelo fato de que Deus não pode ser tentado, conforme nós lemos em Tiago, no capítulo 1, versículo 13. Então, Deus o Pai entregou o julgamento nas mãos de Cristo por ter Cristo compartilhado da nossa natureza humana e fraca. E por causa disso, não somente ele pôde se compadecer das nossas fraquezas por ter passado pelas mesmas tentações, mas sem pecar, conforme está em Hebreus 4, versículo 15, mas ele também está apto para julgar os seres humanos, pois sabe o que é possível ao homem resistir e o que não é. No conflito contra a carne e o diabo e também no conflito contra o mundo. E dessa forma, ninguém no universo poderá dizer que o julgamento de Deus foi injusto, pelo fato de que Jesus tomou sobre ele mesmo a natureza humana, para poder então ajudar os seus filhos quando esses fossem tentados, e também para julgar os ímpios, pois os ímpios ficarão sem desculpa diante do juiz, pois o juiz não somente é Deus, ele também é homem, e como homem, ele sabe o que é possível ao homem resistir e o que não é possível. Como está escrito, ele julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, versículo 11. Bom, vamos ficando por aqui. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche os olhos se for possível. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por ter nos enviado Jesus, seu Filho amado, para que ele morresse por nós e também desempenhasse todos os papéis necessários para concluir o plano da redenção do homem. Lhe pedimos, Senhor, que encha os nossos corações de admiração por aquele que é tudo em todos, Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Amigos, se vocês gostaram desse vídeo, então deixe seu joinha, porque assim o YouTube divulgará esse vídeo para mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo futuro, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima!